Muito bem, para começar, primeiro uma história de bastidor muito interessante que aconteceu, né? O episódio ele foi no segundo dia de filmagem desse episódio, aconteceu um baita terremoto lá em Los Angeles, né? 17 de janeiro de 94, foi um terremoto que deixou dezenas de mortos, destruiu muita coisa, né? E aí o pessoal já estava, como eles chegam muito cedo, né? Chegam tipo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã até, principalmente os atores que têm que fazer as maquiagens, né? E nesse episódio aparecem Kardashianos e Ferengues. Então, esses atores chegavam muito cedo, né? Então, aqui às 4h31, o pessoal já estava lá no estúdio, né? Fazendo as maquiagens. Teve esse terremoto, e aí faltou luz, não tinha sinaleira nas ruas, né? Todo mundo teve que voltar para casa e as pessoas voltaram, esses atores voltaram maquiados, né? Caracterizado, né? E aí o Robert Wimmer brinca dizendo, parecia que as criaturas tinham saído, né, das entranhas da Terra, né? Houve um terremoto e brotou aquele monte de alien, né? Deve ter sido engraçado quem estava passando ali de carro do lado ou na rua, ver o pessoal dirigindo, um Ferengue dirigindo, um Cardassiano, né, dentro do carro. Né? Então, por sorte, ninguém do elenco sofreu nada, né? Mas foi um terremoto bem sério, né? Que teve vários mortos, né? E uma coisa que o Armin Shimmerman elogia, a colega dele, a Mary Crosby, né, que faz a professora Natima Lang, que ela ficou muito calma, né, durante as réplicas do terremoto, porque o terremoto ele acontece, né, um forte, e depois tem outros menores que se seguem, assim, né, nos próximos minutos, próximas horas, né. E então ele disse que ela é uma verdadeira profissional e um amor, né. E aí eles retomaram, né, as filmagens 2 dias depois, mas continuavam tendo as réplicas do terremoto, né. Então as luzes, os cenários balançavam, dificultando a concentração. Ainda assim, por incrível que pareça, eles conseguiram finalizar o episódio a tempo, né, dentro do cronograma, né, mesmo rolando ali as réplicas, né, do primeiro terremoto principal que tinha acontecido 2 dias antes. Casablanca, agora sim eu acho muito interessante, né? O roteiro original do Profit and Loss, ele tinha como título provisório He's Looking at You, que é uma fala que o Bogart fala, acho que 3 vezes, 2, 3 vezes durante o filme, né? Que significa, vou ficar de olho em você e tal, né? Na verdade, completa é Here's Looking at You, Kid, né? Chamado de Kid, de garoto, né? Garota e tal. Mostrando assim como realmente o amor que ele tinha por ela era um amor bastante puro, né? Era esse o intuito assim, da fala. E aí eles pegaram, né, fizeram a estrutura e os diálogos do episódio espelhando o filme, né? A relação entre o Quark e a Natima, né, reflete a do Rick e da Ilsa, né? E aí, inicialmente, os produtores aprovaram essa homenagem, né? Mas, em seguida, como eles perceberam que estava muito parecido com Casablanca, isso levantou algumas questões jurídicas, né? Eles Então, iam tomar um processo. para evitar as complicações, precisaram reescrever o roteiro, né? E aí o Ari Steven Behr comentou, tudo que realmente valia a pena havia sido emprestado de Casablanca. Ou seja, essa fala dele que já indica que ele não gostou do resultado final, que ele preferia como era o roteiro original, que tinha tirado quase tudo de Casablanca. E mesmo assim, tem muitas coisas de Casablanca, que depois a gente vai vendo aí ao longo da live, né? Então a gente tem, né, nesse episódio, pensado isso, né? O Quark como o Rick Blaine e a Natima como a Ilsa Lund, né? Então tem cenas até que são remake, assim, total, né? Depois eu vou mostrar. Uma coisa que eu acho interessante, daí agora então comentando sobre essa semelhança entre o Quark e o Rick, é que, primeiro de tudo, Casablanca é como Deep Space Nine, né? É um lugar onde estão pessoas de todos os lugares, né? E muitas dessas pessoas estão tentando fugir, né, de um regime opressor, né? Como no caso de Natima e os seus estudantes estão tentando fugir de Cardassia, né? Aqui os personagens da Ilsa Lund, do seu marido, né, o Vitor Laszlo, que era na verdade o líder político era o Laszlo, não a Ilsa, né? Aqui eles mudaram para Natima Lang. Eles estavam tentando fugir também, né? E aqui eles precisavam dos passes, né? Que por fim estavam com o Boga, né? Os passes para permitir que eles pegassem o voo para Portugal e de Portugal ir para
os Estados Unidos, né? Aliás, o nome do filme, Casablanca, né? White House, né? Todo mundo querendo ir para nova terra prometida, da liberdade, da democracia. É um filme de propaganda, muito assim, muito nesse sentido. Mas é um filme brilhante e é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, sem dúvida alguma. Eu acho um filme incrível, né? É. Cena em que, por exemplo, os franceses começam a cantar a Marselhesa dentro do bar do Rick e abafam a cantoria dos alemães. Puta, cara, aquilo é emocionante pra caralho. É muito lindo, muito lindo. E outra coisa, então, Casablanca, né, já é uma Deep Space Nine. E dentro de Casablanca tem o café americano do Rick. E dentro da Deep Space Nine tem o bar do Quark, né? Ou seja, o Quark e o Rick eles são donos de cassinos, né, bares, onde eles, né, conversam com todo mundo e não querem se meter com política, né? Querem só cuidar do seu próprio negócio. Né? Porque ele era desencantado, né, com a política, com o idealismo. Ele tinha sido, né, uma espécie de guerrilheiro, né, antes, né, contra os fascistas na Espanha e tal. Tinha ajudado a Etiópia contra a Itália, mas daí com a perda desse amor, né, que a mulher abandonou ele, né, a Ilsa, né, abandonou ele, ele se tornou aquela figura cínica, amarga e tal. E o Quark não é amargo, né? O Quark é muito mais expansivo. São personagens muito diferentes, mas tem essas semelhanças de ser o dono do bar e de pensar só nele mesmo, né? Que é o que o Rick estava pensando naquele momento. Então tem muitos aspectos que casaram perfeitamente, né? Não foi uma coisa assim, vamos fazer uma homenagem a Casablanca do nada. Não, mas casa, né? O Quark fecha como uma espécie de Humphrey Bogart. O lugar onde eles estão, a estação, é uma espécie de Casablanca, né? E o bar é o café americano, né? Só faltou ter o Sam tocando piano, só que no Quark seria aquele cara bajoriano tocando a flautinha, lembra? Do episódio retrasado, né? E o Gutoran seria ali o nazista, né? Os nazistas perseguindo. Isso, faz ali o papel dos nazistas. São os muito nazistas. bom. Eu assisti Casablanca graças a lá no começo dos anos 90, dos anos 2000, ele veio aquela coleção da Veja e a coleção da Folha. Deu muito certo, né? Você comprava o fascículo, dava mais um tanto de dinheiro e levava o filme para casa. E eu não tinha assistido Casablanca ainda, deve ter sido 2008, 2009. Eu fiquei surpreso com o humor. Eu não esperava que eu ia encontrar um filme assim tão bem humorado, por uma história pesadíssima, né? Que é a história mega pesada. E o filme é bem humorado, é um filme gostoso de assistir, é fácil de assistir, não é um filme pesado, por ter quase 80 anos, sei lá. Então eu lembro de ter passado. E esse episódio traz essa vibe também. Tem mais de 80. Mais de 80, né? Filme de e esse episódio... 42. Mais de 80. Então, 80 e... A gente está em 2025, 83 anos. Ó, o tempo passa. E eu costumo dizer que é um filme que, se a humanidade continuar existindo, ele vai ser visto daqui a 100, 200, 500 anos, porque é um clássico. É uma história muito bem contada, muito bem feita. Ainda fala muito sobre nós, né? Ainda fala muito sobre nós. E principalmente um contexto ali do entre-guerras ali, né? Até começar a Primeira Guerra Mundial. E o episódio tem essa vibe humorada também, né? O episódio ele conseguiu... Eu acho que ele conseguiu captar bem a essência do filme e transportar isso para Deep Space Nine. E, curiosamente, é a segunda paródia de clássicos do cinema feita em Deep Space Nine pelo Quark, né? Porque a primeira foi o Poderoso Chefão, no Nagus, né? E agora uma segunda paródia onde ele faz ali o Humphrey Bogart, o Humphrey Bogart Ferengue, né? O que é uma boa forma, boa adaptação. Não sei porque que o Berman não gostou, eu gostei. O Berman não, foi o Piller, né? Que você falou que não gostou, né? Não, foi o Ber. O Ber. Daí eles, daí com essa questão que eles levantaram, jurídica, né, mudaram e tal, e aí tentaram encontrar uma essência própria do episódio que não remetesse tanto a Casablanca, né, mas ele continuou com muitos elementos ainda, né, e aí abriu espaço para um enredo mais original, e aí perdeu conexão direta com o filme, né, e ganhou uma trama centrada nos conflitos emocionais e culturais de Quark. Romance, política e tensão deram forma a uma história única dentro do universo de Deep Space Nine, né? Porque aqui tem esse romance, né? Que eu acho que também é um diferencial, assim, né? Porque a política, a tensão já tem muito, né? Aí agora eles pegaram, como se fez em Casablanca, é um filme político, né? Um filme, um drama político, mas ele tem, na verdade, ele conta uma história de amor, né? Uma história de amor
com esse pano de fundo, né, da Segunda Guerra Mundial. O que o Bear fala, né? Aqui a série já tinha bogarts suficientes, né? Por que ele não gostou? A frustração dele, né? Ele disse que o episódio acabou ficando com um tom de novela e que não combinava com o espírito original da série. E ele ficou incomodado especialmente com a forma como o Quark foi retratado, nobre, romântico e heróico, a moda de Humphrey Bogart. Para ele, esse não era o papel ideal para o personagem. E aqui, por que ele diz isso, né? Porque a série não precisava de mais esse tipo de personagem, né? Durão, sexy e aventureiro, justamente porque o charme da série está nos seus personagens excêntricos, contraditórios e fora do padrão, que eu acho que daí já entra muito o Garak nesse próprio episódio, né? E o Quark normalmente, né? Mas a gente tem que entender que, como tu bem lembrou, não é uma coisa, um amor que apareceu do nada, era já uma história muito antiga. Ele está revendo aquela mulher, né? Quando ela aparece, ele pira e tal, né? E eu lembro da fala do Bogart no filme, quando ele está lá, não acredita que a mulher apareceu de novo, né? E ele fala assim, a fala icônica, né? De todos os bares, de todas as cidades do mundo, ela tem que entrar justamente no meu. E aí é bem diferente do Quark, né? Quando ela chega, ele fica muito exaltado, muito feliz, né? Com a presença dela. E aí, o que mais? Olha só. O Bear diz que o tom ideal do episódio seria algo como A Bela e a Fera, ou então os romances neuróticos do Woody Allen, né? E aí ele queria que o Quark continuasse sendo estranho, imprevisível e único, né? E vou citar ele, né? Você não transforma o Woody Allen em Bogart. Sim, você pode ter o Bogart ensinando o Woody Allen a se comportar, mas ele faz isso através do seu personagem. As cenas com o Quark me deixaram louco. Ele não gostou mesmo das cenas com o Quark, né? Não gostou da caracterização que eles deram para o Quark. E eu não consigo ver isso dessa forma tão radical que ele coloca, assim, que seria no sentido de ter descaracterizado o personagem, né? Eu acho que não, eu acho que funcionou bem. Eu acho que não, ele tentou vender o Ron pro Odo. Na cena que ele tá implorando pro Odo, eu vou contar para você todos os podres, todas as mentiras do meu irmão Ron. É o Quark, totalmente ali, o Quark. Enfim, né? Acho que o que tava na cabeça dele era outra coisa e ficou chateado porque aquilo não pôde ser rodado. Deve ter sido isso.